você puder, claro. Pegue a sua Bíblia do outro lado para nós fazermos o nosso estudo bíblico de hoje. Nós estamos estudando o livro do Gênesis. E aí vai o nosso resumão para você, tá? Até agora. O livro do Gênesis tem 50 capítulos, não esquece, tá? 50 capítulos. Primeiro capítulo, a criação do mundo. Segundo capítulo, a criação do homem e a diferença entre a natureza do homem e da mulher. No terceiro capítulo, nós conhecemos aí e estudamos as consequências do pecado, o pecado original e suas consequências, né? A morte, a inimizade com Deus, esse tipo de coisa. A doença, o sofrimento, tudo isso é fruto do pecado. Claro que relacionamos também essas leituras com outras, né? Quando possível. Depois, nós vimos aí também, no capítulo 4, Caim e Abel. E estudamos um pouquinho sobre a pena de morte para os assassinos, né? O que Deus falou no caso de Caim e Abel. Correlacionamos também essa leitura com outras. Se você quiser rever depois, está lá no YouTube, tá? Pesquisa lá o Web Rádio Joá que você pode rever os nossos estudos bíblicos. Capítulo 5 até o capítulo 9, nós estudamos aí a história de Noé, como um processo de purificação de Deus para com o homem, né? Relacionamos aí a Arca da Aliança, os 40 dias, como um período de purificação, né? E a primeira quaresma, com o purgatório. Usamos também a leitura aí de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, não esquece não, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, quando Jesus, depois da sua morte, foi visitar espíritos que estavam aprisionados no purgatório. Não fala o purgatório, mas fala numa prisão, espíritos que estavam aprisionados. E eram pessoas que já tinham morrido, porque diz a palavra lá em Pedro, né? Que eram homens que tinham sido desobedientes a Deus na época de Noé. Veja aí, tá vendo? Na época de Noé. Então essa é uma prova do purgatório na Bíblia também. E ali, Jesus também foi visitar aqueles espíritos em prisão, que também precisavam passar por um período de purificação, assim como a Arca de Noé. No finalzinho do livro da Arca de Noé, lindo, quase lá no capítulo 10, capítulo 9, fala do arco-íris, né? Toda vez que você olhar para o arco-íris, você vai lembrar que aquilo foi uma aliança de Deus com os homens, de que nunca mais destruiria a terra por causa dos homens, por causa do pecado dos homens. Lindo, né? Depois nós vimos Abraão, que foi o primeiro homem que escutou as intuições de Deus no seu coração e respondeu de maneira positiva, né? Apostando toda a sua vida naquela vozinha que falava com ele no coração. Tanto que chegou a oferecer em sacrifício seu próprio filho, Isaque. E olha que ele demorou para ter Isaque, viu, gente? Foi mais de 100 anos. Ele só foi ter Isaque com 100 anos. Aí, vemos que Abraão foi visitado pela Santíssima Trindade, 3 homens que representavam Deus. Uma história muito bonita, vale a pena você ver. Vimos também a destruição de Sodoma e Gomorra com a história de Abraão, né? Vimos muita coisa linda. Pulamos a história da Torre de Babel, que eu combinei com vocês que depois eu faria um especial só sobre a Torre de Babel, porque é curtinho. Depois nós vimos Isaque, que quase foi sacrificado pelo pai, não é? Na verdade era só uma aprovação, um teste de fé. E correlacionamos ele com Jesus, porque Abraão foi capaz de sacrificar o filho dele por amor a Deus. Talvez eu e você não fôssemos capazes de sacrificar os nossos filhos por amor a Deus, mas ele foi capaz de sacrificar o dele na cruz por amor a nós. Então foi um bom estudo, deu uma boa correlação, né? Apontando sempre para Jesus. Depois, Isaque, né? Isaque casou com Raquel, não confundam. Isaque casou com Raquel e teve 2 filhos gêmeos, lembra aí? Esaú e Jacó. Jacó tomou a bênção de Esaú, né? Enrolou lá o pai que já estava velho e cego, e acabou recebendo a bênção. E como bênção dada não pode ser retirada, como o sacramento que a gente viu, né? Bênção dada não pode ser retirada. A bênção de Deus foi transmitida para Jacó. Jacó fugiu com medo de morrer, do seu irmão matá-lo, né? E foi para a casa do seu tio Labão, irmão da sua mãe Raquel. E lá ele conheceu
Rebeca e Lia. Rebeca e Lia. Ele era apaixonado por Rebeca, mas foi obrigado e enganado, acabou casando com Lia primeiro e depois com Rebeca. Mas o coração dele era apaixonado por Rebeca. Deus viu que Jacó, ele rejeitava sua mulher Lia e amava mais Rebeca. E por isso tornou Lia fecunda e Rebeca não. Lia foi fecunda e deu muitos filhos a Jacó, achando que assim ele se apaixonaria, né, por ela. Alguns filhos foram dela e outros da escrava dela, né, que acabaram sendo filhos dela também. A outra, Rebeca, entregou a escrava também para que ele desse filhos a ela através da escrava. Mas ela mesma só conseguiu ter um filho até então, né? Ela só tinha conseguido ter um filho, que foi José do Egito. E por isso José nasceu tão abençoado, né? Deus teve piedade de Rebeca e por isso ela teve um único filho, mas também de todos os filhos foi o que nasceu profeta. Nasceu com sonhos de profeta. É engraçado que na Bíblia, sempre que alguém é estéril e não pode ter filhos, nasce um filho profeta. Você vê, Isabel era desse jeito com João Batista, né? A mãe de Samuel também, do profeta Samuel, também não podia ter filhos. Acabou tendo filhos e nasceu um profeta. Parece que Deus transforma a maldição em bênção. Não é bonito isso? E aí, José casou com as duas, teve lá os seus 10 filhos com umas e um filho só com Rebeca. Depois Rebeca teve o Benjamim, que era o mais novo, e no parto de Benjamim ela morreu, né? Só que José não chegou a ver Benjamim nascendo, porque José era muito abençoado com sonhos. Isso causava ciúme nos irmãos dele, né? Nos 11 irmãos dele. Aliás, eram 10, né? Eram 11 com José. Isso causava ciúme nos irmãos dele. E ao mesmo tempo ele tinha um carinho a mais do pai, por ser o mais novo, por ser o filho da mulher que ele amava. E ainda por cima vir com esse negócio de sonhos, né? O pai dele botava ele para estudar, enquanto os demais filhos iam trabalhar na lavoura, cuidando dos animais, etc. E aí eles se organizaram um dia e armaram para José. Eles venderam José como escravo para o Egito. E disseram ao pai que o filho tinha morrido. Mas a intenção deles era matar. Acabaram lucrando com a saída do irmão, né? O pai ficou muito triste. Ele foi para o Egito, mas Deus continuava abençoando cada dia mais José. E ele começou a crescer no Egito, né? Começou a crescer tanto que a mulher do patrão dele se apaixonou por ele. Como ele não queria nada com ela, ela acabou mentindo e ele foi parar na prisão. Depois ele interpretou os sonhos de alguns prisioneiros e também do faraó. Foi aquela história dos 7 anos de vaca gorda e os 7 anos de vaca magra, lembra? Então, o sonho do faraó que ninguém interpretava, José conseguiu interpretar através de Deus. E Deus disse para José, né, que ele deveria guardar uma parte dos mantimentos na época das vacas gordas, para que quando viesse a época da fome, tivesse mantimentos guardados e o povo não morresse de fome. Do meio para o fim, os irmãos de José passando fome lá em Canaã, e é porque era a terra que corria leite e mel, lembra, gente? Passando fome lá em Canaã, foram para o Egito comprar mantimentos e se depararam com José. Não o reconheceram, claro, mas José os reconheceu. E nós correlacionamos isso à história das famílias, né? Que às vezes tem brigas, tem mágoas. José sofria muito, muito com isso. Incrível, né, gente, as histórias da Bíblia? Mas Deus tinha um plano. E esse plano passava pelo sofrimento de José, para não deixar o seu povo, o povo de Israel, morrer de fome. Lembra que Jacó teve aquela experiência com o anjo e passou a se chamar Israel. Não mais era Jacó, mas era Israel agora. Então Deus não queria deixar o povo de Israel passando fome. Por isso ele mandou José na frente para o Egito. Era tudo providência de Deus. Correlacionamos José do Egito com José de Maria. Da mesma forma que Deus colocou José para cuidar do povo de Israel, Deus colocou José para cuidar de Maria e do menino Jesus, e consequentemente de toda a igreja.
E veja que também Deus falava com José de Maria através dos sonhos. Essas pequenas ligações na Bíblia fazem muita diferença. E hoje a gente continua do capítulo 45. Gente, só faltam 5 capítulos para a gente encerrar o livro do Gênesis e começarmos o livro do Êxodo. Resumão grandão? Vamos à leitura de hoje. É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Então, gente, capítulo 45. Nesse momento que José estava comendo com seus irmãos, José não pôde mais se conter na presença de sua corte e ordenou: saiam todos. E não havia mais ninguém quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Começou a chorar tão alto que todos os egípcios ouviram, e a notícia chegou até a casa do faraó. José disse aos irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Seus irmãos, espantados, ficaram sem resposta. Então José disse aos irmãos: cheguem mais perto de mim. E eles se aproximaram e José continuou: eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas agora não fiquem tristes, nem se aflijam, porque me venderam para este país, pois foi para lhes preservar a vida que Deus me enviou na frente de vocês. De fato, há 2 anos que a fome se instalou no país e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem colheita. Deus me enviou à frente de vocês para que possam sobreviver neste país, salvando a vida para uma libertação maravilhosa. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Bom discernimento de José, né, gente? Ele me tornou ministro do faraó, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Subam depressa à casa do meu pai e digam a ele: assim fala seu filho José, Deus me tornou senhor de todo o Egito. Desça sem demora para junto de mim. O Senhor habitará na terra de Gessém e ficará comigo. O Senhor, seus filhos, netos, ovelhas, bois e tudo que lhe pertence. Aí eu o sustentarei, a fim de que não falte mais nada para o Senhor, a família e a tudo o que possui, pois a fome ainda vai durar 5 anos. Vocês estão vendo com os próprios olhos, e Benjamim também está vendo, que eu sou quem lhes fala pessoalmente. Contem ao meu pai todo o poder que tenho no Egito e tudo que vocês viram, e tragam logo meu pai para cá. Então José abraçou seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também chorou, abraçando a José. Em seguida, José cobriu de beijos todos os irmãos e, abraçando-os, chorava. Só então seus irmãos começaram a conversar com ele. Não dá para ler uma leitura dessa, né, gente, sem pensar nos probleminhas que às vezes a gente tem com a nossa família, né? Versículo 16. A notícia de que José estava no país chegou até o palácio do faraó. De que os irmãos de José estavam no país, né? Chegou até o palácio do faraó. E o faraó e seus ministros se alegraram. O faraó disse a José: diga a seus irmãos que carreguem os burros e voltem para a terra de Canaã. Tomem o pai e a família de vocês e voltem para cá. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e eles poderão comer dos melhores produtos do país. Mande-os que levem do Egito carros para transportar as crianças, as mulheres e o seu próprio pai, e venha para cá. Não se preocupem com o que deixarem, pois tudo que houver de melhor na terra do Egito pertencerá a eles. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros conforme as ordens do faraó e também provisões para a viagem. Também, além disso, deu mudas de roupa para cada um deles, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. Para seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito.
e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisões para a viagem do pai. Quando os irmãos se despediram para partir, José lhe disse: não briguem no caminho. Então eles subiram do Egito e chegaram à terra de Canaã, na casa do seu pai Jacó, e deram a notícia ao seu pai: José está vivo, é o governador de toda a terra do Egito. Mas o pai ficou perplexo, pois não era capaz de acreditar. Entretanto, quando eles repetiram tudo que José lhes disse, e quando ele viu os carros que José tinha mandado para buscá-lo, o coração de Jacó, seu pai, se reanimou. Israel disse: agora chega, meu filho José ainda está vivo, vou vê-lo antes de morrer. Capítulo 46. Israel partiu levando tudo o que possuía. Chegando a Bersabeia, ofereceu sacrifícios a Deus de seu pai Isaque. Aí, numa visão noturna, Deus disse a Israel: Jacó, Jacó. E ele respondeu: aqui estou. Deus continuou: eu sou El, o Deus de teu pai. Não tenha medo de descer para o Egito, porque lá farei de você uma grande nação. E descerei com você ao Egito, e o farei voltar de lá. José lhe fechará os olhos. Jacó partiu de Bersabeia, e os filhos de Israel fizeram seu pai Jacó, seus netos e suas mulheres subirem nos carros que o faraó mandara para buscá-los. Tomaram seus rebanhos e tudo o que havia adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e todos os seus descendentes, com ele filhos, netos, filhas e netas e todos os seus descendentes, ele os levou consigo para o Egito. Nesse versículo 8, nós vamos pular um pouquinho, porque ele fala somente o nome dos filhos e das descendências desses filhos. E aí a gente parte para o versículo 26, tá, gente? Os descendentes que foram com Jacó para o Egito, sem contar as noras, eram ao todo 66, olha quanta gente, acrescentando os 2 filhos de José no Egito. A família de Jacó que foi para o Egito era no total de 70 pessoas. Jacó enviou Judá na frente para que ele se encontrasse com José e preparasse um lugar em Gessém. Quando eles estavam chegando a Gessém, José preparou seu carro e foi ao encontro do seu pai Israel em Gessém. Ao vê-lo, abraçou e ao beijá-lo chorou. Israel disse a José: agora posso morrer, depois que vi você vivo em pessoa. Então José disse a seus irmãos e à família do seu pai: vou subir para dar ao faraó essa notícia. Meus irmãos e a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para junto de mim. São pastores de ovelha que cuidam de rebanhos. Trouxeram as ovelhas, vacas e tudo o que possuíam. Assim, quando o faraó chamar vocês e perguntar qual é a profissão de vocês, então respondam: seus servos são pastores desde a juventude até hoje. Tanto nós como nossos pais. Desse modo vocês poderão ficar na terra de Gessém, pois os egípcios detestam todos os pastores. Capítulo 47. José foi levar ao faraó a notícia: meu pai e meus irmãos chegaram à terra de Canaã com suas ovelhas, vacas e tudo o que possuem, e estão na terra de Gessém. José escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. E este lhe perguntou: qual é a profissão de vocês? E eles responderam: seus servos são pastores de ovelha, tanto nós quanto nossos pais. E acrescentaram: viemos morar neste país porque não há mais pastagem para os rebanhos dos seus servos. A fome está assolando toda a terra de Canaã. Permita que seus servos fiquem na terra de Gessém. Então o faraó disse a José: que eles morram na terra de Gessém. Se você conhece algum deles que são capazes, coloque-os como administradores dos seus próprios rebanhos. Quando José e seus filhos chegaram ao Egito, o faraó, rei do Egito, ficou sabendo e disse a José: seu pai e seus irmãos vieram encontrá-lo. A terra do Egito está à disposição de vocês. Instale seus pais e seus irmãos na melhor região. Então José fez vir a seu pai Jacó e o apresentou ao faraó.
E Jacó saudou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: quantos anos vocês têm? Jacó respondeu ao faraó: 130 são os anos das minhas andanças pela terra. Os anos da minha vida foram poucos e infelizes, e não chegam aos anos que meus pais viveram em suas andanças. Então Jacó saudou o faraó e se despediu dele. A seguir, José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu prosperidades na terra da melhor região do país, que é Ramsés, conforme o faraó lhe havia mandado. E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos e para toda a família do seu pai, segundo o número dos seus filhos. Amanhã a gente continua esse capítulo 47, já a partir do versículo 13, tá, gente? Que senão o nosso tempo acaba todo. Mas é bonita a história de José, não é? Cheia de dramas, cheia de coisas, mas o mais bonito de tudo isso é ver que Deus não abandonou Israel, o país de Israel, o povo de Israel, que na época era pequeno ainda, né? Como ele tinha aí seus 11 filhos, cada filho casou com uma mulher e já tinha netos, eram quase 70 pessoas mais ou menos. O povo de Israel já estava crescendo, mas quase beirou a fome. Mas para salvar o povo de Israel, Deus usou como profeta, né, José do Egito. O interessante é que essa bênção foi uma bênção tão maravilhosa que não foi para salvar somente o povo de Israel, mas salvou também o povo do Egito da fome, graças ao sonho do faraó e à interpretação de José. O faraó estava muito agradecido a José, né? Também, minha gente, nesse período bonito da Bíblia, né? Com essa história bonita da Bíblia, Deus traz um pouco de paz para o coração do velho Jacó, que era Israel, né? Porque ele tinha perdido seu filho e agora sua família estava reunida e estava vivendo em paz num período de fome, viu? Deus não só salvou o povo de Israel, como também salvou o povo do Egito, que tinha lá seus deuses pagãos, e também acabou salvando, minha gente, os povos circunvizinhos, né? Que iam lá comprar mantimentos. Deus é um Deus de providência. Deus honrou a sua promessa a Abraão com Isaac, também honrou a sua promessa a Isaac com Jacó e honrou a sua promessa a Jacó com José. Foi uma bênção de sucessões, não é? Uma bênção de sucessões. E assim vai chegando o finalzinho do livro do Gênesis, esses 3 últimos capítulos mais ou menos que faltam, a gente continua amanhã. Mas é uma história linda demais. Para mostrar para você que na vida a gente tem altos e baixos, gente. Sempre, sempre, sempre nós temos na nossa vida altos e baixos. Mas Deus tem sempre um plano. Deus é sempre um tempo de providência. Deus é sempre um Deus de providência. Eu não sei como está a sua vida aí do outro lado hoje. Não sei se você está vivendo no período da vaca gorda, como diz a história, ou da vaca magra, né? Como diz o sonho do faraó. Mas tudo tem um plano. Tudo tem um projeto de Deus aí. Tenha paciência, confie, que tem certas coisas que são para o nosso bem. Você imagina se por um acaso a gente decidisse meter a mão nessa história de José e começasse a mudar essa história antes de saber o final. Se a gente mudasse essa história e permitisse com que José não fosse vendido como escravo no Egito. Se a gente começasse a apagar a parte ruim da história, né? A parte dolorosa da história. Foi tão dolorosa que quando José viu seus irmãos, ele chorou, gente. Ele tinha mágoa mesmo dos irmãos. Mas depois ele entendeu que se aquilo não tivesse acontecido na vida dele, todo mundo teria morrido de fome, inclusive ele, o pai dele e todos os outros. Deus tem sempre um plano para você. E às vezes esse plano passa por uma situação difícil. É preciso que você abra o coração para entender isso. Amém?
Vou ficando por aqui com o programa de hoje. Obrigado você que aí tem paciência e escuta a nossa rádio até o fim. Espero que você tenha gostado do nosso estudo bíblico. A gente se vê logo mais às 6 horas no texto de Nossa Senhora para rezarmos mais uma vez e você colocar as suas intenções no Imaculado Coração de Maria. Amém? Você fica agora com o especial de Padre Zezinho. Todos os dias nós temos aqui, depois do nosso estudo bíblico, o especial do Padre Zezinho com músicas e reflexões para deixar você aí tranquilinho, que essas músicas do Padre Zezinho são maravilhosas. 3 horas e 57 minutos. Tchau, minha gente. Até mais tarde, se Deus quiser.